Ok, bom, a minha parte é exatamente para tentar finalizar tudo que foi falado aqui, que uma das preocupações durante a pandemia é que saíram várias informações, vários artigos, bons artigos, mas também teve muito artigo que a gente ficou um pouquinho receoso das informações que vinham se trazendo, né? Então, a pandemia está ensinando também a que nós possamos olhar os trabalhos que vêm sendo apresentados, os dados que vêm sendo apresentados com um pouquinho de parcimônia, um pouquinho de critério, até porque nós, como responsáveis pela saúde no Brasil, temos um compromisso social pela população e poder levar a informação da melhor forma possível, né? E tudo que está se falando hoje pode se tornar, talvez não seja verdadeiro para o futuro, mas a ciência é assim mesmo, ela caminha e a gente precisa estar acompanhando os novos trabalhos que vêm sendo publicados. Então, eu vou falar sobre o nível de evidência, né? Lidando com a ciência e sua responsabilidade social. Eu vou dar um enfoque um pouquinho para o sistema GRADE. Bom, por que se preocupar com o nível de evidência, né? Por que é importante termos uma certa noção de epidemiologia, que é uma disciplina que muitas vezes a gente, como aluno, acaba não gostando muito dessa aula, né? Uma aula às vezes pouco frequentada pelos alunos, mas às vezes chega por isso, né? Por algumas informações. Outro dia eu recebi essa imagem no meu WhatsApp. Chega de catastrofismo, a curva está estável, mortes por coronavírus no Brasil. Aí eu fiquei olhando um pouquinho para ela. Eu comecei a perceber que talvez esteja falando exatamente dessa curva em amarelo, que são as novas mortes divulgadas no dia, que aqui nessa curva parece realmente que está estável. Mas isso acontece por quê? Porque eu estou misturando as novas mortes com o total de incidência acumulada. Então, quando isso acontece, a quantidade é tão grande aqui de mortes que isso aqui acaba achatando essa curva, né? Então, é uma forma de achatar artificial, né? Utilizando, às vezes, aplicando, às vezes, a informação de dados de forma que poderia ser melhor feita, né? Então, a qualidade da informação é extremamente importante. Onde é que a gente pode buscar essas boas informações, né? Normalmente nos sites das sociedades, especialidades, né? Tem muita gente boa, como a doutora Belinda colocou, colocando boas informações a respeito da doença. E em relação à questão do coronavírus, outro dia eu recebi esse site, né, do painel Covid-19, que é um site que é da iniciativa do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos da Saúde, lá da Fiocruz da Bahia, e da Universidade Federal da Bahia, né? E ele usa vários dados, né, do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde. E o que eu acho interessante no dado dele? Quando vocês acessarem esse site, vai aparecer, por exemplo, esse mapa aqui do Brasil, em que mostra, né, lugares que têm menor notificação de casos são cores mais claras, e mais escuras são onde tem as maiores notificações. Se olhar para esse mapa, eu vou olhar que São Paulo realmente está estourando em casos aqui, né, de casos notificados, e aí a gente fica com aquela falsa sensação de que o São Paulo está muito ruim e o resto do Brasil está bom. E esse mesmo site, ele faz o seguinte, ele faz com que ele mostre o cálculo da incidência, da taxa de incidência para casos para cada 100 mil habitantes. Quando a gente vê isso, quando a gente olha para essa outra curva, a gente já percebe que modifica, né, a apresentação, né, das informações. Então, a gente vê aqui no estado do Amazonas, né, Amapá, né, então, alguns estados da região Nordeste, né, aqui, também na região Sudeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo, a gente vê, então, que a coisa modifica. Que é lógico que, assim, São Paulo vai ter muito mais casos porque a sua população é maior. Então, a taxa de incidência, por exemplo, é um dado epidemiológico que a gente tem que estar sempre preocupado. Então, ela é calculada como, né? O número de casos novos para cada 100 mil, né? Dividido pela população, multiplicado por 100 mil por ano. É assim que a gente interpreta isso. Isso é bom porque ele padroniza, ele retifica, né, as informações, a gente consegue ter uma noção melhor do que é que está acontecendo em cada estado, podendo comparar as informações que são apresentadas, certo? Outra coisa que eu também recebi, isso aqui eu recebi numa rede social, essa pirâmide hierárquica, uma pirâmide bastante conhecida, sobre a importância dos estudos, da nível de evidência. A gente vê que pesquisas em laboratório têm um nível de evidência um pouco mais baixo e não deixa de ser importantes, normalmente são pesquisas iniciais, né, principalmente para a descoberta de novos medicamentos. A gente vê aqui que ideias, editoriais, opiniões de especialistas está também em um nível um pouco baixo, né, de nível de evidência. Aí você segue por
relato de casos, séries de casos, estudo de caso controle e estudo de corte. Aqui em cima nós temos o estudo, né, duplo cego, randomizado, e lá na ponta da pirâmide, no ápice, eles colocavam aqui a revisão sistemática com meta-análise, que a doutora Belinda até apresentou para nós em um trabalho que foi feito. E realmente nos últimos anos a gente tem visto, né, que as pessoas têm dado muito valor à revisão sistemática com meta-análise. O site Cochrane, né, tem vários desses estudos muito bem conduzidos, mas até mesmo eles encontraram alguns problemas quando eles fazem esse tipo de revisão. Recentemente saiu esse artigo, né, desse autor Murad, né, da Universidade de Rochester, Minnesota, nos Estados Unidos, e que ele faz uma proposta de uma nova pirâmide de evidência. E como é que ele fez isso? Ele usou o sistema GRADE, né, para poder fazer essa modificação. Então, aqui a pirâmide antiga, então ele coloca aqui a revisão sistemática no ápice dessa pirâmide, e qual vai ser a proposta? Então, ele não concorda que essa revisão sistemática esteja aqui no topo, que faz parecer que ele é o melhor tipo de estudo, mas lembrar que a revisão sistemática só ocorre porque esses outros tipos de estudos acontecem e são publicados, então ele vai lá para a literatura, faz a revisão, faz a análise, aplica a meta-análise e consegue fazer uma conclusão adequada. Então, essa revisão sistemática depende dos estudos que são apresentados anteriormente. Então, qual é a nova proposta? Primeiro é que na pirâmide você vê que os tipos de estudo faz essa onda. O que ele quer dizer com isso? Que às vezes um estudo de corte, por exemplo, que é considerado um estudo de nível de evidência boa, mas se ele não for bem executado, se eu for comparar com um estudo caso-controle bem executado, do ponto de vista de metodologia, de análise estatística, às vezes o estudo de caso-controle pode ter um nível de evidência maior do que o estudo de corte. Outra coisa também que pode influenciar no nível de evidência desses estudos é a quantidade de pacientes que são abordados, né? E como é que é feito a análise desses casos, se foi feita uma estratificação adequada, se de repente foi feita uma estratificação por idade. A idade é uma coisa importante, principalmente no caso do coronavírus. A gente percebe que os pacientes mais idosos têm uma mortalidade maior. Então, a gente tem que começar a perceber se esses estudos estão respeitando esse tipo de análise. E a meta-análise, né, a revisão sistemática com meta-análise, ele interpreta que ele é importante porque ele faz ampliar e analisar todos os estudos para poder depois ter uma conclusão final lá mais para frente de realmente qual tipo de tratamento é melhor, qual tipo de conduta é melhor para os nossos pacientes. Bom, a gente vai falar agora rapidinho do sistema GRADE, que tem o acrônimo, né, em inglês. Foi desenvolvido por um grupo colaborativo de vários pesquisadores que tinha a objetivo a criação de um sistema universal para graduar a qualidade das evidências e contribuir para a saúde baseada em evidência. Além disso, ele, além de avaliar o nível de evidência, ele avalia a força da recomendação, que ela pode ser adotada ou rejeitada, né, considerando os potenciais vantagens, como melhoria na sobrevida, ou desvantagens, como a mortalidade e os outros efeitos adversos. Em relação quem é que utiliza o sistema GRADE? Perdão. Quem é que utiliza o sistema GRADE? São várias instituições, né? O próprio Cochrane utiliza, o CDC, a Organização Mundial da Saúde. No nosso site aqui no Brasil, a Bireme também já tem um link. Se vocês acessarem o site da Bireme, tem um link que fala sistema GRADE. Então, ali estão vários trabalhos que já estão considerando o sistema GRADE para a sua apresentação de dados. Então, tem várias revisões de literatura já utilizando esse sistema. Então, acredito que ainda não são muitos, mas acho que em breve, provavelmente, vários trabalhos terão que utilizar esse sistema para poder fazer a apresentação dos seus dados. O que pode reduzir o nível de evidência, né? Então, você pode ter a limitação metodológica. Estudo de série de casos é importante, mas é lógico que a nível de evidência dele é menor do que um estudo de corte, né? Se é um corte prospectivo, às vezes é melhor do que uma retrospectiva, porque na retrospectiva eu não tenho, às vezes, como acessar os dados importantes que às vezes foi perdido, que não foi anotado lá no prontuário. A presença da inconsistência de dados, né, que também é outra coisa importante. A presença da evidência indireta, a ausência da evidência direta. O que é evidência direta? Quando o trabalho não conclui para o objetivo principal da pesquisa, para a pergunta de pesquisa. Então, por exemplo, eu quero saber se a cloroquina afetou a mortalidade dos pacientes com coronavírus.
mas ele descobriu que isso não foi importante, mas pode ter melhorado o tempo de internação. Então, isso aí é uma evidência indireta. Isso pode diminuir, então, a nível de evidência do estudo, né? A imprecisão dos dados, principalmente, a maioria dos estudos hoje, recomenda-se que os dados apresentados estejam dentro de intervalos de confiança de 95%, ou seja, o risco para que aquela informação esteja errada tem que ser menor que 5% ou menor do que isso. E também o que pode ter reduzido o nível de evidência é o viés de publicação. Os autores falam muito desse viés de publicação, principalmente atribuído às revistas que aceitam os artigos. Ele comenta até que se eu fizer um trabalho tentando provar a eficácia de um tratamento e essa eficácia não for comprovada, ou seja, se a minha hipótese não for nula, não for aceita, normalmente as revistas não aceitam esse tipo de publicação. Então, acaba só sendo publicado trabalhos em que o tratamento foi eficaz. Então, isso pode estar trazendo um pouquinho de viés na publicação, principalmente quando a gente vai fazer análise das evidências utilizando a revisão sistemática. E o que pode melhorar o nível de evidência? A grande magnitude do efeito. Então, por exemplo, eu fiz o tratamento e quase 100% dos pacientes teve melhora. Então, isso é uma coisa que pode ajudar. Um bom gradiente dose-resposta, né? Ou seja, se o trabalho também considera outros tipos de dose em relação à resposta, se vai constar toxicidade ou não. A gente tem que desconfiar de trabalhos onde diz que não houve nenhum efeito colateral, por exemplo, né? Então, a gente tem que estar atento a essa situação. E todo trabalho, por melhor que seja feito, sempre vai ter um erro na sua apresentação, nos seus dados, com relação quando a gente vai tentar saber se o meu trabalho é representativo da população onde eu vivo, se a população que eu utilizei para estudar é representativa da população onde a gente está morando. Então, esses erros vão aparecer e a epidemiologia e a estatística tem instrumentos para poder tratar esses fatores de confusão residual, para minimizar esses efeitos dos erros e a gente poder analisar. E se esse erro tiver, a discussão do trabalho tem que levar em consideração essas limitações metodológicas. Bom, em relação à pesquisa, né, a gente tem que, a maioria deles recomendam, né, esse acrônimo chamado PICO, que é P de paciente, que é principalmente a questão da ética na pesquisa, o número de casos que são coletados, se essa população de escolha representa realmente a população de estudo, o tipo de intervenção, principalmente na descrição metodológica. Então, a metodologia do trabalho tem que ser bastante importante. Muitas vezes, a metodologia não atende ao objetivo do trabalho, então a gente tem que estar de olho nisso. O tipo de comparação, se os instrumentos estatísticos são adequados, muitas vezes a gente quer comparar a literatura, mas muitas vezes os dados não nos permitem. Existem formas de saber avaliar, para ver se tem heterogeneidade entre os estudos ou inconsistência. Tem vários testes estatísticos para poder fazer a avaliação. Então, a gente tem que estar muito de olho com relação a como é que o autor faz a comparação do seu dado com a literatura. E, logicamente, o mais importante em todo estudo é o desfecho, né, do resultado. Como é que foi feito, como é que foi alcançado esse resultado e como é que foi feita a interpretação desse resultado. Os tipos de desfechos principais que eles têm considerado são os desfechos relevantes, onde o efeito clínico e terapêutico de um medicamento é realmente comprovado, ou então o desfecho substituto. Então, por exemplo, eu tratei com cloroquina os pacientes com coronavírus, não melhorou a mortalidade, por exemplo, mas melhorou os resultados laboratoriais, acelerou o processo de melhoria dos dados laboratoriais. Então, isso é chamado de desfecho substituto. É importante, mas ele tem uma importância menor em relação ao seu nível de evidência. Em relação à opinião do especialista, né? A gente tem ouvido muito em relação ao coronavírus a questão da opinião do especialista. Onde se encaixa, que nível de graduação no grade a opinião de especialista encaixa? Segundo os autores, a opinião de especialista é considerada entre baixo ou muito baixo. Então, em relação ao sistema grade, né? Então, a gente tem que tomar também um pouco de cuidado, às vezes, como especialista, as pessoas vêm nos perguntar. É lógico que cada um tem a sua opinião pessoal, eu acho que é importante, tem muita gente que tem muita experiência, né, tem expertise, isso é importante, mas com relação ao nível de graduação pelo sistema grade, eles consideram que o especialista tem um nível de evidência baixo ou muito baixo.
como é que se faz, de uma forma muito geral, a classificação do sistema grade? Então, ele utiliza o tipo de estudo, o tipo de delineamento de estudo, se é clínico randomizado ou se é estudo observacional. Então, por exemplo, o estudo clínico randomizado tem um nível de evidência maior, aí vai avaliar os fatores que diminuem a confiança nos resultados, como a gente falou antes. Depois que ele faz isso, ele vai aumentar ele vai ver os fatores que aumentam a confiança nos resultados e, de acordo com a pontuação, ele vai classificar em alta, moderada, baixa ou muito baixa. Então, por exemplo, no caso de, se eu tiver viés na alimentação metodológica, risco pode apresentar o risco de viés, você pode diminuir 1 ou 2 níveis. A presença da inconsistência também, a ausência da evidência direta, a imprecisão dos dados e o viés de publicação, todos eles podem baixar 1 ou 2 níveis na pontuação do sistema grade. Aí, depois que ele faz isso, na mesma tabela, ele vai fazer a pontuação e vai fazer a pontuação final. Esses dados, essas tabelas estão disponíveis tanto no grupo do Sistema Grade, mas no Ministério da Saúde também tem um artigo já traduzido para o português em PDF. Se vocês colocarem Ministério da Saúde Sistema Grade, vai aparecer, vocês conseguem baixar. E lá tem várias tabelas que explicam de forma melhor, de forma com mais calma, para vocês entenderem melhor como é que é feita a aplicação desse sistema. Os vieses, os erros, também a gente pode ter alguns instrumentos de avaliação, como os estudos de intervenção, feito pelo pessoal da Cochrane, e estudos observacionais do grupo Newcastle, Ottawa. Então, assim, ou seja, até mesmo para avaliar o erro, nós temos instrumentos adequados para poder fazer a aplicação delas. Então, assim, o que a gente faz? Então, o Grade primeiro avalia o nível de evidência. Se ele tiver um bom nível de evidência, ele vai avaliar a força da recomendação, né? Se ela é a favor ou é contra, e se for a favor, por exemplo, se ela é uma forte recomendação ou uma recomendação fraca, certo? Então, assim que a gente avalia o sistema Grade. Conclusão, então, da minha apresentação, né? Tipos de estudo não é mais suficiente para se confiar na evidência do estudo, né? Eu recomendo todo mundo ler o sistema Grade, quem quiser ler o manual do Ministério da Saúde, avalie primeiro o nível de evidência do artigo. A gente tem visto, às vezes, a pessoa mal lê o artigo, lê só o cabeçalho e acaba encaminhando para os outros grupos, os outros colegas, sem realmente avaliar direitinho o artigo. Então, avalie primeiro o nível de evidência desse artigo, leia com calma esse artigo. Se possível, montar uma matriz com a pontuação Grade, né? Lá no manual do Ministério da Saúde ensina como fazer. Escolha os melhores artigos, né? Para poder fazer a sua conclusão. O professor Mário Sérgio Cortella fala que hoje nós vivemos um momento de tacocracia, né? Ou seja, a gente tem pressa em tudo. Então, a gente fala brincando que no começo do coronavírus eu recebia tanta informação, né, de coronavírus que o meu celular disse que não tocava mais, mas tossia, né, de tanta informação que a gente recebia, né? E principalmente evitar conclusões precipitadas e não as divulgue nas redes sociais se você não tiver muita certeza de que aquele artigo realmente é recomendado e é de boa qualidade, né? Então, nós todos temos responsabilidade social como profissionais da área da saúde. Então, é só isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Oi, Denis, posso fazer um comentário rápido? Eu acho que é fundamental essa sua aula, principalmente hoje em dia, que os trabalhos, assim, você não consegue nem acompanhar, né? E obviamente, eles não estão passando mais pelo crivo. As revistas também estão querendo divulgar, porque talvez seja importante para a gente conseguir tratar algum paciente. Então, é importante você ter informação, né? Esse compartilhamento. Então, tem esse lado que é positivo, mas tem um lado negativo que não tem um crivo, né? Não tem quem olhe com todo esse cuidado. Então, realmente, precisa tomar muito cuidado e não ser afoito demais em chegar a conclusões, porque as coisas estão mudando diariamente, né? Exato, a conclusão precipitada, né? A gente tem que evitar isso. É lógico que no início da pandemia, o nível de informação é muito pequeno, né? Então, por exemplo, dados de incidência acumulada, a gente sabe que do ponto de vista epidemiológico traz pouca informação importante. Porém, no início da epidemia, a notificação de casos novos é importante para a gente saber realmente se isso está acontecendo, né? Logicamente, as melhores análises vão vir mais para frente, assim, quando tiver mais trabalhos com N maior, com acompanhamento maior, o que realmente vai aparecer, assim que tiver o pessoal lá do Cochrane conseguir fazer a sua revisão sistemática, né? Então, a gente vai conseguir ter informações melhores. Logicamente, a gente tem que utilizar os dados que nós temos, senão a gente não consegue sair, né, do papel, você não consegue ter uma definição melhor do tratamento.
As informações que foram aqui sempre apresentadas em vários trabalhos científicos foram importantes até para tomar a decisão, né, nesse curto espaço de tempo que a gente teve. O Joselito perguntou aqui, né, como classificaríamos um estudo onde apenas se compara a evolução de pacientes com COVID-19 portador de artrite reumatoide, que usa regularmente a hidroxicloroquina, com os pacientes que também têm um COVID, mas que não utilizam esse medicamento. Talvez a ideia teórica do trabalho, eu não li nenhum trabalho a esse respeito, mas seria de que os pacientes que já faziam uso poderiam ser mais protegidos, né, em relação à infecção. Mas é como a gente colocou, os dados a respeito do uso da hidroxicloroquina, ao meu ver, pelo menos, ainda são muito precoces para se dizer se são bons ou não o efeito terapêutico. E não só isso, a gente às vezes pode ter um nível de evidência, mas a gente precisa saber se vai recomendar e para quem nós vamos recomendar, né? Logicamente, nos casos iniciais, a hidroxicloroquina, o plasma convalescente, é utilizado para os casos mais graves. Lógico, pode ser que mais para frente, a gente tendo mais segurança e ter certeza que realmente ele funciona, a gente possa estratificar isso com doses menores ou doses maiores, para ver se ele realmente funciona não só para os pacientes que já fazem uso da hidroxicloroquina. Né? Não sei se eu respondi isso ao Joselito. Agradecer aí pela a interrupção de trials por conta de efeitos adversos, como ocorreu em alguns que testavam cloroquina versus COVID-19. Pode ser utilizado para tirar conclusões sobre o uso de medicamento? É uma boa pergunta, né? A gente vai precisar ver algumas situações. Primeiro, se a quantidade de pacientes é razoável para a gente poder fazer alguma conclusão a respeito. Que tipo de doente foi utilizado, né? Às vezes eu posso utilizar para pacientes muito graves que foram a óbito por outros motivos ou que tiveram reações por conta de outros motivos. E como já foi colocado na apresentação anterior, muitas vezes os médicos não fazem só um tipo de tratamento, lá no desespero, né, vendo pacientes sendo entubados, UTIs cheios, hospitais cheios, os pacientes morrendo, quem está na linha de frente acaba fazendo de tudo, usa cloroquina, se tiver o plasma vai usar o plasma e assim por diante. Então, eu acho que nesse momento, nenhum tipo de conclusão a gente pode utilizar. Agora, lógico, o relato diz, teve efeito colateral grave, a gente tem que levar isso em consideração, anotar isso na nossa planilha de artigos e esperar novos artigos para a gente poder fazer uma conclusão mais adequada mais para frente. Temos revistas com publicação sem revisão dos pares, né? Qual a sua opinião sobre esse tipo de publicação? Esse é um problema, né? Porque hoje nós também temos visto aquelas revistas em que você paga pela publicação, né? E a gente fica na dúvida como é que está o editorial dessas revistas. Será que realmente eles estão interessados na divulgação da ciência ou se realmente só está interessado na questão financeira? E hoje em dia está muito caro para você publicar, né? Então, outro dia eu fui tentar fazer uma publicação, por exemplo, na revista PLOS, que estavam cobrando 4.000 francos suíços, que daria hoje quase 20 mil reais, né? Então, assim, realmente está muito caro para fazer ciência no Brasil, para você traduzir um texto, às vezes eu não sou tão bom em inglês como a doutora Belinda, a gente precisa fazer uma tradução para algum serviço especializado, a tradução fica caro. Então, hoje, fazer pesquisa realmente está um negócio muito difícil e muito caro. E a gente pode estar perdendo bons pesquisadores que às vezes não têm condições de poder estar tocando adiante. E a gente tem que depender de verba, né, pública para pesquisa, que infelizmente a gente vem observando uma diminuição no investimento das pesquisas no Brasil.